Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de Copa do Brasil, né? Jogos decisivos da Copa do Brasil e também da Copa Verde, né? Tivemos a finalíssima do último campeonato estadual, né? Interestadual aí que a gente teve início no começo do ano. Encerrou agora nessa quarta-feira com a final entre Goiás e Paysandu. Né, essa final se arrastou por muito tempo, muito por conta das datas, né? Ficou difícil de marcar essa final, já que as duas equipes têm compromissos muito importantes ao longo do ano, né? O Goiás disputando a Copa Sul-Americana, também é um Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil, né? A equipe foi eliminada na rodada passada, não, já faz um tempo já, né? Foi eliminada pelo Águia de Marabás, mas tinha um compromisso. O Paysandu foi ser eliminado no último mata-mata da Copa do Brasil pro Fluminense, né? Então, assim, ficou um pouco complicado de marcar esse jogo. Nessa semana, como as duas equipes não tinham nenhum compromisso na Copa do Brasil, foi um pouco mais fácil delas estarem participando, né, realizando essa final. Então essa final foi realizada nos dois mata-matas, né, da Copa do Brasil. Mas também tivemos eliminação de equipes muito importantes na Copa do Brasil e jogos preocupantes de outras equipes, né? Então fica aqui até o final do vídeo que eu vou trazer tudo isso para vocês. Óbvio, a minha opinião e também uma análise aí de como vai ser essas quartas de final. A gente vai ter o sorteio no próximo dia 6, né, em que vai definir aí praticamente o caminho até a final da Copa do Brasil. Mas eu já adianto, cara, eu achei que ficou um mata-mata muito equilibrado, tá? Apesar dos pesares, eu acho que as quartas de final vai ser um confronto um pouco mais equilibrado até do que foi as oitavas. Mas enfim, meus queridos, vamos começar com o jogo então da Copa do Brasil, que começou na quarta-feira, né? Foi quarta e quinta-feira só de Copa do Brasil e Copa Verde. Na quarta-feira, o Bahia recebeu a equipe do Santos, né, no jogo da volta. Cara, foi um jogo muito morno, acho que para um jogo de mata-mata, né? O Bahia poderia ter ido um pouco mais para o ataque, o Santos poderia ter explorado um pouco mais os contra-ataques, não aconteceu. Foi um confronto de duas equipes muito frágeis, né, que estão definhando ao longo dessa temporada. Óbvio que o Bahia foi um pouco melhor do que o Santos, eu acho que até por isso mereceu a classificação. Mas no fim do jogo, cara, o Ademir teve a oportunidade de fazer 2-0 e matar o confronto, mas uma decisão errada acabou desperdiçando esse contra-ataque. O Cauli fez o gol do Bahia e o Bruno Mezengue empatou para o Santos no finzinho do jogo, e aí foi para os pênaltis, o Bahia conseguiu eliminar a equipe santista vencendo por 4-3. Foi um confronto muito equilibrado, só que muito equilibrado por baixo, né? O Santos poderia ter feito um resultado muito melhor na Vila Belmiro, não conseguiu. E aí foi para Salvador, foi aí já um confronto um pouco mais difícil, né, jogar com o Bahia em Salvador, e aí acabou tendo lucro ainda de levar para os pênaltis, mas eu acho que se o Santos fosse eliminado nos 90 minutos no segundo jogo, né, para mim não seria nenhuma surpresa. Assim como não foi nenhuma surpresa qualquer uma dessas equipes, né, classificar. Eu acho que tanto o Bahia quanto o Santos tinham totais condições de classificar para a próxima fase, mas avança o Bahia, e aí eu acho que, olha bem o que eu vou dizer, eu acho que o Bahia é o grande azarão dessa próxima fase, tá? A gente vai falar dos outros 8 que classificaram, mas eu acho que o Bahia foi o grande azarão aí dessas quartas de final, até porque, cara, desse confronto, acho que qualquer um dos dois seriam os azarões aí para a próxima fase. Do próximo jogo também da Copa do Brasil, tivemos a derrota do Palmeiras para o Fortaleza, foi a terceira derrota do ano no time do Abel Ferreira. O Lucero fez o gol do Bahia já no segundo tempo, né? Do Bahia não, perdão, do Fortaleza, desculpa, torcedor do Fortaleza. E, cara, foi um jogo total do Fortaleza, tipo assim, foi total do Fortaleza muito por conta da proposta que o Abel teve do seu time, né? O Palmeiras fez uma excelente vantagem no jogo de ida de 3-0. Então não era um jogo que o Palmeiras teria que se arriscar, ir para ataque, tentar dominar o adversário, cansar o seu time. Era um jogo que o Palmeiras tinha que ir com força máxima e foi com força máxima. A gente vai até falar disso de força máxima nos próximos jogos que a gente vai comentar aqui. Mas o Palmeiras não precisava ter ido lá para dominar o Fortaleza, nem encurralar o Fortaleza, ter as melhores oportunidades. Não, ele foi para lá mesmo para fazer um jogo tranquilo, né, jogando com o regulamento debaixo do braço, com a vantagem no jogo de ida debaixo do braço. E aí não deu outro, né? O time tomou apenas um gol e foi uma boa partida defensiva do Palmeiras, tá? Não teve nenhuma chance clara assim do Fortaleza de fazer o 2-0, de fazer o 3-0, de encurralar o Palmeiras, né? Óbvio que o Fortaleza teve mais posse de bola, teve mais controle do jogo, teve mais oportunidades, finalizações, mas não foram finalizações claras, aquelas finalizações, nossa senhora, o Everton fez uma grande defesa, teve assim uma grande defesa do Everton no primeiro tempo, mas eu senti que faltou um pouco mais de ímpeto ofensivo do Fortaleza.
Não sei se vocês vão me entender dessa maneira. Mas assim, faltou o Fortaleza criar mais dentro da área. Foi muito chuveirinho, foi muito chute fora da área, muitas finalizações fáceis pro Everton fazer a defesa. Então eu senti essa falta, assim. O Palmeiras teve a grande oportunidade no segundo tempo, mas o Navarro acabou sendo impedido. E aí terminou 1-0 mesmo Fortaleza. No agregado 3-1, o Palmeiras avança o time alviverde. Acho que é só isso que eu tenho pra comentar desse jogo, só. Abel Ferreira, tô prometendo um vídeo já faz tempo, mas vamos ver o que ele vai aprontar nessa rodada do meio de semana, do final de semana. E aí eu trago um videozinho comentando para vocês. E aí quando chegar mais perto do jogo da seleção, eu comento também a convocação dos convocados pelo Ramon, tá? Porque eu não sei se alguém vai machucar até lá, pode ser que alguém acaba lesionando, infelizmente, né? Porque tá muito longe ainda, tá? Vai ser no meio do mês de junho, então não tem um tempinho ainda pra gente comentar. Também pela Copa do Brasil, o Cruzeiro recebeu a equipe do Grêmio, e aí o Grêmio fez 1-0. É muito importante a gente comentar isso do Grêmio, cara, que como o Grêmio é um time copeiro, né, um time que sabe jogar Copas, é óbvio que quando pega uma equipe um pouco mais qualificada, acaba sofrendo um pouco mais. Mas o Grêmio é um time que sabe jogar muito bem. Apesar do empate em casa, né, na Arena do Grêmio, que foi um empate um pouco amargo para a equipe do Imortal, que ficou no 1-1 com o Cruzeiro, a equipe foi muito tranquilo jogar lá no Mineirão, cara. Isso eu acho que foi surpreendente. O Grêmio conseguiu fazer essa vantagem no jogo da volta, né, com o gol do Vila Sante, que está fazendo uma boa temporada pelo Grêmio, né? Muitas pessoas falam apenas do Soares, mas ele está jogando muito bem também. E, cara, o Grêmio consegue essa classificação muito importante. Era o favorito do confronto mesmo para classificar, mas eu achava que o Cruzeiro ia ter, assim como o Fortaleza, eu achava que o Cruzeiro ia jogar um pouco mais e ia propor mais um jogo. Não aconteceu. O Grêmio conseguiu essa vantagem de 1-0 e avança para as quartas. Por enquanto, equipes muito bem qualificadas, né? Tirando o Bahia, que foi um azarão, mas Palmeiras, Grêmio, equipes já cascudas de mata-mata estão avançando para a próxima fase. Vai ser uma fase muito interessante. Pela Copa Verde, deu a lógica, né? Infelizmente para o torcedor do Paysandu, mas o Goiás conseguiu fazer de novo a vantagem no segundo jogo, né? Já tinha vencido por 2-0 no jogo da ida no Pará, e agora vence novamente por 2-1 em Goiânia. Né? Vinícius e Matheus Peixoto, os dois gols. O segundo gol do Matheus Peixoto, que foi, os dois gols foram de pênalti. Tá? O primeiro, indiscutível, foi mesmo, o zagueiro do Paysandu foi todo estabanado na bola e mereceu ser marcada a penalidade, foi muito correta. O segundo eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu acho que o Matheus Peixoto, que sofreu o pênalti, inclusive, valorizou demais o lance. Tá? Eu achei que tem um toque, mas não um toque suficiente para o jogador cair com aquele escândalo todo. Mas enfim, marcou, o Goiás não tem nada a ver com isso, eu tinha VAR, o VAR poderia ter recorrido, não recorreu. E o Matheus Peixoto cobrou a segunda cobrança e fez o 2-0. Cara, vitória caminhada, título muito bem encaminhado, foi uma final até que fácil pro Goiás, né? 2-0 na ida, 2-0 por praticamente todo o primeiro tempo na volta. O Paysandu tinha que fazer 5 gols para tentar o título direto, né? Para reverter esse placar. Conseguiu fazer um gol no comecinho do segundo tempo com o Bruno Alves, mas foi só isso, cara. O Paysandu não chegou a encurralar muito a equipe do Goiás e ainda no fim do jogo ainda teve um jogador expulso. Então merecido o título do Goiás, jogou muito bem a Copa Verde, chegou na reta final, né, foi adicionado na reta final, mas eliminou grandes equipes, né, como o próprio Cuiabá, e agora vence o Paysandu na final, que o Paysandu é a equipe com mais títulos da Copa Verde, né, então é muito importante conquistar contra essas grandes equipes. Falando em força máxima, né, eu falei que a gente ia voltar nesse tema adiante no vídeo, né, e voltamos. Vamos falar de Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians venceu o jogo da volta por 2-0, mesmo placar do jogo da ida, né? Mas só que com vantagem do Atlético Mineiro. Com esse resultado, com gols do Matheus Bidu e Roger Guedes, o Corinthians conseguiu levar a partida para os pênaltis. Não foi um jogo de amplo domínio do Corinthians, tá? Eu achei, inclusive, que o Atlético teve grandes oportunidades para fazer o 2-1, 1-1, enfim. Complicar a vida do Corinthians. Muitas presenças dos seus atacantes. Paulinho, Hulk, não conseguiram converter as oportunidades que apareceram ao longo do jogo. Até o próprio Igor Gomes também teve algumas oportunidades. E acabou pagando o pato, cara. O Atlético entrou em campo com 5 mudanças, né, sem o seu principal jogador. É aquilo que eu sempre falo. Se o seu principal jogador tem condições de 45 minutos, de 25 minutos, de 30 minutos de jogo, você não pode começar com ele no banco. Você tem que começar gastando esses 30, 45, 60 minutos logo no começo. Porque você acaba dando uma sopa pro azar, né? Dando uma chance pro azar, uma chance pro adversário crescer no jogo. Por mais que você não tenha uma peça fundamental como o Hulk, o adversário olha e fala, ó,
Eles estão sem o Hulk, cara. Eles estão sem o seu melhor jogador. Vai ser mais fácil a nossa vida, né? A gente não vai tomar tanto susto como a gente esperava. E me desculpa, mas eu não gosto do Patrick jogar de lateral esquerdo. Não acho que ele rende, não acho que ele rende como um marcador, não acho como que ele rende como jogador ofensivo. Eu acho que ele perde os principais fundamentos dele, né? Que é a jogada criada ali pela lateral do campo, o cruzamento, a própria finalização de fora da área, a penetração na área, né? Então eu acho que ele acaba tendo essa falta se ele jogar de lateral. Não gosto. O Atlético tem muitas outras opções. Opção de jogar com 3 zagueiros, opção de jogar com o Rubens. O Rubens poderia ter jogado, não jogou na lateral esquerda. Enfim, dito isso, o Atlético merece a eliminação. Foi pipoqueiro, pipocou pro Corinthians na Neoquímica Arena, mas muito por conta das péssimas escolhas do Cudê. Eu acho que ele poderia ter tido escolhas melhores. Facilitou um pouco a vida pro Corinthians, na verdade. Não acho que com 5 jogadores iria fazer muita... Tipo assim, o Corinthians não iria classificar, não sei dizer isso, mas eu acho que a vida do Corinthians seria um pouco mais difícil, tá? Porque, inclusive, o Otávio, que deu o passe pro primeiro gol, praticamente sair, o passe errado, né? Aí saiu a finalização, o Everson defendeu, no rebote o Renato Augusto cruzou pro Matheus Beto fazer de peito. Ele não ia estar em campo, né? Porque ele foi uma das peças que entrou, né, na vaga desses 5 titulares. Mas enfim, dito isso, o Corinthians conseguiu a classificação nos pênaltis, né? O Cássio fez 2 defesas de pênalti. Não, 2 defesas de pênalti, a outra foi pra lua. Do Bataglia foi pra lua. E aí o Atlético já facilitou a vida do Corinthians ao longo do jogo, né? Dos 90 minutos do jogo da volta. Facilitou também nos pênaltis, cara. Que péssimas cobranças que aconteceram na Neoquímica Arena, por parte do Atlético, obviamente. Por parte do Corinthians, todo mundo cobrou bem. Enfim, é isso. Eu acho que o Corinthians merece a classificação muito pelo segundo jogo. Do primeiro jogo foi vexatório, foi desastrosa a partida do Corinthians. No Beira-Rio também tivemos o confronto entre Internacional e América. O Inter tinha conseguido reverter o placar no primeiro tempo, mas aqui vocês que acompanham a Rede Contodaro, vocês sabem que a partir dos 45 minutos finais, né, o juiz apita para o segundo tempo, o Internacional some do jogo. O Inter fez o primeiro gol aos 20 com o Nicolas Hernandes, fez o segundo gol aos 32 com o Igor Gomes e fez o terceiro gol aos 47 do primeiro tempo com o Pedro Henrique. Mas aí entrou, né, infelizmente por torcedor do Internacional, o segundo tempo, né? Infelizmente a partida não dura 45 minutos, como eu acho que o preparador físico do Inter pensa. E aí o Juninho fez o gol praticamente quase na reta final ali e encaminhou a partida para os pênaltis. É muito interessante a entrevista do Wellington Paulista no fim do jogo, e eu acho legal vocês acompanharem e buscarem essa entrevista, porque ele comenta que houve uma briga, né? Os jogadores discutiram no vestiário, e aí foi onde o time acordou. Eu acho que nem precisava disso, tá? O Inter ia morrer no segundo tempo mesmo, e os gols do América, ou o gol do América, né? Iria sair com muita facilidade. O placar agregado 3-3. Cara, impressionante, cara. O Inter conseguiu fazer 3-0 no América, me toma o gol no reta final do jogo, cara. É desesperador pro torcedor colorado, e eu entendo, tá? Eu entendo. E nos pênaltis, o América conseguiu classificação por 5-4. Lembrando que o Depenha, né, o Carlos Depenha, acabou dando 2 toques na bola, e não tem como você voltar atrás com 2 toques, a cobrança foi anulada. Então, assim, não teve defesa do goleiro, do América, não teve... Até teve, mas a cobrança voltou. Não teve chute para fora, foi apenas mesmo os 2 toques. Eu imagino que pro torcedor do Inter que estava no Beira-Rio teria sido um pouco complicado imaginar e ter sacado que foram 2 toques. Mas o América merece a classificação, tá? Sendo bem sincero, eu acho que o time do Inter é um time muito limitado. É meio de tabela do Campeonato Brasileiro atualmente. Não vai sair disso até ter a mudança de pensamento mesmo no Inter. Não acho mudança de comando, mas mudança de pensamento. Porque um time não pode morrer com 45 minutos ainda serem jogados. O Inter sumiu no segundo tempo, praticamente. O último jogo da quarta-feira foi o confronto muito assistido entre Botafogo e Atlético Paranaense. Eu imaginava que seria um jogo muito mais aberto, com muito mais oportunidades, com muito mais gols, do que esse simples 1-0. Esse simples 1-0 ainda que levou a partida para os pênaltis, né? O Tiquinho Soares fez o gol logo no comecinho, 17 minutos do primeiro tempo já fez 1-0. Empatou, né? Igualou a soma dos placares em 3-3, né? 3-3. E, cara, foi impressionante, né? O segundo tempo, né? Poucas oportunidades. Eu esperava muito mais, cara, desse jogo. Mas aí nos pênaltis o Bento brilhou, fez excelentes defesas, foram defesas muito bonitas mesmo. E aí a partida, o Atlético Paranaense classificou para a próxima fase. Então a gente tem Atlético Paranaense por enquanto, né? Que eu tô falando aqui. Então temos Bahia, Palmeiras,
Grêmio, Corinthians, América Mineiro e Atlético Paranaense. Né? 6 times classificando para a próxima fase. 6 confrontos que podem ser muito perigosos. Por exemplo, a gente pode ter um derby, cara. Palmeiras e Corinthians. A gente pode ter um Grêmio e América, né? Uma vingança. Não vai ser vingança. Mas a gente pode ter um Atlético Paranaense e Grêmio, né? Dois times muito copeiros, né? Nos últimos anos. Então, confrontos interessantes, cara. Um Bahia e América, né? Que é um confronto bem equilibrado. O torcedor do América seria um sonho, né? Enfrentar a equipe do Bahia na próxima fase, que é a mais fraca dessas classificadas. Na quinta-feira tivemos uma pipocada emérica, gigantesca, do São Paulo, que perdeu por 3-1 para a equipe do Sport do Morumbi. O São Paulo tinha feito uma baita vantagem no jogo de ida de 2-0, mas acabou sendo derrotado no jogo da volta por 3-1, foi para os pênaltis, o São Paulo conseguiu classificar. Mas, cara, ninguém consegue me explicar o que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo fez o gol, ainda o terceiro gol, que estava com 3-0 no placar agregado. 3-0 no placar agregado. Né? O gol foi do Michel Araújo. E aí o Alisson Cassiano fez o gol do Sport no fim do primeiro tempo, que na minha cabeça seria um gol de consolação apenas para o Sport, porque o São Paulo dominou todo o primeiro tempo, cara. O São Paulo teve as melhores oportunidades, as melhores... Os 15 minutos do São Paulo foram avassaladores, cara. Não sei se a síndrome do Internacional tá pegando no São Paulo, que depois de um tempo a equipe some de campo. E no segundo tempo o Sabino fez 2 gols e aí levou a partida para os pênaltis. Nos pênaltis aí o São Paulo conseguiu classificar com uma excelente intervenção do goleiro Rafael. Né? Acabou pegando 2 cobranças, não, uma cobrança, e aí o São Paulo conseguiu avançar para a próxima fase, mas, cara, avança com esse asterisco. A equipe não pode jogar essas quartas de final e as próximo mata-mata que vai ter na Sul-Americana dessa maneira. Correr esse risco a equipe correu. É todo um planejamento do ano que vai por água abaixo, cara. E isso não pode acontecer nos planos do Morumbi. Outra pipocada que a gente teve na quinta, muitas pipocadas, né? Pipocadas eu acho que é o time que não conseguiu jogar o seu futebol tradicional, não conseguiu desempenhar o seu futebol. Apesar da estratégia, por exemplo, eu não considero o Palmeiras ter pipocado por Fortaleza, porque eu acho que a estratégia do time foi dessa maneira, né? Assim como, sei lá, o Santos ter pipocado pro Bahia, o Botafogo ter pipocado pro Atlético Paranaense nos pênaltis. Eu acho que assim, foram confrontos muito equilibrados e depende da estratégia de cada equipe. Aqui é pipocada. O Fluminense não conseguiu jogar contra o Flamengo no Maracanã. Sabe aqueles 4-0 que foi na final do Carioca? Cara, é um outro time que jogou. Parece assim, 11 outros jogadores que jogaram na quinta-feira. O Fluminense não jogou bem, o Fluminense não dominou o adversário, não conseguiu ter posse de bola ofensiva, né, de criação de jogo, de proposta de jogo, e teve as principais oportunidades em chutes completamente tortos do Germancano. E a equipe não pode depender disso, né? O Fluminense era um dos postulantes a títulos ao longo do ano. Eu até acreditava que esse ano seria um ano muito bom pro Diniz. Mas, cara, e até um ano de possível Copa do Mundo, né? Que o Diniz poderia ter sido o técnico da seleção brasileira. Mas eu começo a rever meus conceitos. Como que o time do Diniz consegue ter tanta oscilação física, técnica, como tá tendo os outros times do Diniz? São a mesma coisa. Começa muito bem, acaba o gás. Começa muito bem, acaba o gás. É uma Coca-Cola PET 3 litros, cara. Você toma um copo, já acaba o gás. 1/3 da Coca-Cola já vai embora e o gás vai embora. Então 1/3 da temporada foi embora e o gás do Fluminense foi-se. 5 jogos já, 5 derrotas e o Fluminense não consegue jogar. É isso, cara. Eu acho que o mata-mata está muito equilibrado da próxima fase, né, com a adesão do São Paulo e do Flamengo, que são grandes equipes, né, tradicionais equipes do futebol brasileiro. E eu acho que vai ser muito interessante. Vamos ver como que vai ser no dia 6 do sorteio. Promete ser, assim, bem interessante mesmo. Podemos ter clássico paulista, clássico carioca, não vamos ter, né? Só o Flamengo avançou. Mas podemos ter um clássico paulista, podemos ter um Corinthians e Flamengo. Seria muito interessante, né? Uma reedição da final do ano passado. Mas é isso, meus queridos. Eu agradeço demais a presença de vocês até aqui. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.